Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: mansões, carros de luxo, fama e poder. Mas no fundo, se sentia vazio. Um dia, ele sumiu. Desapareceu do mapa e ninguém soube para onde ele foi. O que faria um bilionário largar tudo e se esconder numa cidade onde ninguém sabia quem ele era? Essa é a história real de um homem que trocou bilhões por paz antes de começar. Já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história vai mexer com você do começo ao fim. Richard Valmont era o tipo de nome que abria portas antes mesmo de alguém perguntar quem ele era. Dono de um império bilionário construído ao longo de 2 décadas no setor de tecnologia, ele aparecia nas capas de revistas, dava entrevistas em conferências globais e colecionava mansões em 3 continentes. Mas apesar de tudo isso, Richard estava exausto. Não era o cansaço físico de alguém que trabalha demais. Ele tinha uma equipe inteira para cuidar até de suas decisões mais pessoais. Era um esgotamento mais profundo da alma de alguém que há anos só via interesse nos olhos das pessoas. Amigos que eram amigos até o próximo investimento. Mulheres que o amavam enquanto os presentes eram caros. Sócios que sorriam enquanto o saldo bancário sorria mais alto. Acordou numa manhã de sábado e, sem avisar ninguém, entrou no helicóptero particular. Pediu ao piloto que o levasse até o hangar mais próximo de onde pudesse pegar um avião comum. Queria desaparecer, pelo menos por um tempo. Sem paparazzi, sem colunas sociais, apenas ele, o silêncio e talvez, quem sabe, alguma verdade simples da vida. Escolheu uma cidade do interior ao acaso, passando o dedo no mapa digital do tablet, até cair sobre um nome que ele nunca tinha ouvido falar: Santa Aurora. Um município com menos de 20 mil habitantes, cercado por montanhas, rios e gente que ainda dizia bom dia, olhando nos olhos. Desembarcou com uma mala simples: jeans, camisetas, alguns livros e dinheiro em espécie. Queria viver como qualquer outro. Alugou um chalé rústico numa estradinha de terra e nos primeiros dias limitou-se a caminhar. Respirava o ar puro como quem relembrava algo perdido. O som dos pássaros, o cheiro de café coado na varanda das casas, o ritmo desacelerado das ruas, tudo era quase estranho, mas profundamente acolhedor. Aos poucos, começou a interagir com os moradores. Ninguém o reconheceu. Para todos ali, era apenas Ricardo, um homem aparentemente de meia idade que tinha decidido recomeçar. Conseguiu um trabalho simples na mercearia da Dona Célia, uma senhora de fala mansa e coração gigante. Ele empacotava compras, carregava sacos de batata e ouvia histórias da vizinhança. Foi ali que conheceu Clara. Clara era professora da única escola da cidade. Tinha paixão por literatura, olhos que pareciam entender mais do que diziam e um riso que soava como música num mundo desacreditado. Os dois começaram com conversas casuais, sobre livros, sobre o tempo, sobre a beleza escondida nas pequenas coisas. E quanto mais se aproximavam, mais Richard se via deixando para trás o homem que fora. O celular já não tocava mais, e mesmo que tocasse, ele não atenderia. Os e-mails importantes continuavam não lidos. Pela primeira vez, ele tinha paz. Não precisava provar nada, não precisava esconder nada. Era só ele, apenas Ricardo. Clara, por sua vez, sentia algo diferente naquele homem misterioso. Era gentil, prestativo e carregava nos olhos uma tristeza antiga, misturada com esperança. Nunca perguntou sobre o passado dele. Respeitava o silêncio que ele oferecia com naturalidade. Ela sabia que todos têm suas histórias, e talvez ele apenas precisasse de tempo para contar a dele. Um dia, sentados à beira do rio, Richard finalmente falou: "Sabe, Clara, eu fui alguém muito diferente do que sou agora. Já tive tudo o que o dinheiro pode comprar, mas me faltava exatamente o que encontrei aqui. Verdade. E você me ajudou a lembrar disso." Ela apenas sorriu, segurando a mão dele. Não precisava de explicações. Via em Ricardo algo que o mundo inteiro parece ter esquecido: sinceridade.
Os meses passaram e Richard continuou ali. A cidade, que no começo era um refúgio temporário, tornou-se lar. A mercearia virou seu próprio negócio, que ele comprou de Dona Célia quando ela decidiu se aposentar. Reformou o espaço, mas manteve a essência. Fez questão de continuar atendendo pessoalmente, pois ali se sentia parte de algo real. Quanto a Clara, os dois nunca falaram em casamento. Viviam juntos, como duas almas que se encontraram na hora certa, no lugar certo. Ela continuava ensinando na escola e ele ajudava a reformar a biblioteca da cidade. Criaram projetos de leitura, incentivaram jovens a escrever, a sonhar, algo que Richard entendia bem, mas agora sob uma ótica completamente nova. O mundo lá fora continuava, frenético e barulhento, mas em Santa Aurora, a vida seguia no compasso de um velho relógio de parede, sem pressa, mas com propósito. E Richard, o homem que um dia teve tudo e se sentia vazio, agora tinha o que nunca encontrou nos bilhões que acumulou: sentido. Na varanda do chalé, entre uma xícara de café e outra, ele escrevia suas memórias. Não para publicar, não para vender, apenas para registrar. Porque algumas histórias não precisam ser lidas por milhões. Basta que sejam sentidas por quem realmente importa. E assim, numa cidade escondida entre montanhas e afetos verdadeiros, um bilionário encontrou a sua liberdade, não na fuga da riqueza, mas na redescoberta da simplicidade. Com o passar dos anos, Richard, ou melhor, Ricardo, como todos ali o conheciam, tornou-se uma figura quase lendária em Santa Aurora, não pela fortuna que todos ainda ignoravam, mas pela forma como se doava à comunidade. Reformou a pracinha central, ajudou a abrir um centro cultural com aulas gratuitas de música e teatro e trouxe para a cidade um espírito de renovação que não se via desde os tempos dos avós. Ele fazia tudo isso de forma discreta. Quando questionado de onde vinha tanto recurso, respondia com simplicidade: guardei muito da vida anterior. Agora é hora de usar com propósito. Mas ninguém insistia. Em Santa Aurora, respeito e confiança caminhavam de mãos dadas. Ninguém precisava saber mais do que o outro estava disposto a compartilhar. O que importava era o presente. E no presente, Ricardo era um dos seus. Clara, por sua vez, florescia ainda mais ao lado dele. Criaram juntos um projeto chamado Palavras que Curam, onde jovens escreviam cartas anônimas sobre seus sentimentos, angústias, sonhos e dúvidas. A cada mês, eles organizavam um sarau onde essas cartas eram lidas em voz alta por voluntários. O impacto foi tão grande que outras cidades começaram a copiar o modelo. Ricardo percebia, com cada gesto, que a felicidade não vinha da conquista, mas do compartilhamento. E pela primeira vez em muito tempo, não se sentia um impostor. A máscara do bilionário bem-sucedido ficara para trás, e em seu lugar surgiu um homem que finalmente compreendia o valor do afeto. Certo dia, porém, a tranquilidade foi ameaçada. Um jornalista de uma grande revista investigativa, que havia passado meses tentando descobrir o paradeiro do desaparecido Richard Valmont, seguiu uma pista até Santa Aurora. Ele soube de um homem misterioso que comprou a mercearia local em dinheiro vivo, investiu em projetos comunitários e morava afastado do centro, num chalé de madeira. Desembarcou na cidade com uma câmera escondida e perguntas afiadas. Encontrou Ricardo varrendo a calçada em frente à mercearia, como fazia todas as manhãs. Aproximou-se com o ar entusiasmado de quem acredita ter uma bomba nas mãos. Senhor Valmont? Richard Valmont? Finalmente o encontramos. Por que sumiu? Está se escondendo de algo? Ricardo ergueu os olhos e respirou fundo. Não havia surpresa em seu olhar, apenas resignação. Eu não me escondi. Só fui encontrar quem eu realmente sou. O jornalista insistiu, dizendo que o mundo queria saber, que o público merecia uma explicação. Falou em manchetes, em capas de revistas, em oportunidades. Ricardo balançou a cabeça.
O mundo quer entretenimento. Eu encontrei sentido. Isso é bem diferente. Com firmeza recusou entrevistas, fotos ou qualquer tipo de exposição. Pediu, educadamente, que respeitassem sua escolha de viver em paz. E, surpreendentemente, o jornalista entendeu. Talvez houvesse ali algo mais poderoso do que qualquer furo de reportagem. A matéria nunca foi publicada. Em vez disso, uma carta anônima circulou em fóruns de discussão sobre o desaparecimento de Richard Valmont. Dizia: ele não está perdido, está exatamente onde deveria estar. E talvez nós, que corremos atrás de fama e status, é que estejamos nos lugares errados. E assim, o tempo voltou ao seu ritmo calmo. Santa Aurora nunca mudou demais. Ainda havia festas juninas na praça, caminhadas ao nascer do sol, pão fresco na padaria do seu Dário. Mas algo sutil e profundo era diferente. As pessoas começaram a se olhar mais nos olhos, a conversar com menos pressa, a sonhar com menos medo. Clara e Ricardo envelheceram juntos, com rugas que contavam histórias e silêncios cheios de significado. Construíram um jardim nos fundos do chalé, onde plantavam girassóis e lavanda. Ali passavam as tardes lendo, escrevendo e lembrando. Richard Valmont, o bilionário que um dia fugiu do barulho do mundo, tornou-se apenas Ricardo, o homem que encontrou em uma cidade do interior aquilo que o dinheiro jamais poderia comprar: pertencimento. E mesmo quando ele já não estivesse mais ali, o nome dele viveria nos bancos da praça, nas estantes da biblioteca, nas palavras dos jovens que aprenderam a escrever suas próprias histórias. Porque, no fim das contas, não importa o tamanho da fortuna que você tem, mas o que você faz com ela quando decide viver de verdade. Com o passar dos anos, a figura de Ricardo tornou-se quase mítica para as gerações que cresceram ouvindo suas histórias. As crianças que assistiam aos saraus na pracinha ou participavam dos projetos da biblioteca agora eram adultos, muitos com filhos, e todos traziam consigo algum ensinamento ou lembrança dele. Quando Ricardo faleceu, numa manhã serena de outono, Clara segurava sua mão. Não houve dor, nem hospital, nem agonia, apenas uma respiração que parou de maneira tranquila, como quem adormece depois de viver tudo o que precisava. A cidade inteira parou. O velório foi simples, como ele teria querido. Sem flores caras, sem discursos longos, sem câmeras. Apenas pessoas reais, muitas com lágrimas nos olhos, outras com sorrisos de gratidão, todas com o coração tocado por aquele homem que havia aparecido um dia, misteriosamente, e transformado tudo ao seu redor. Na cerimônia, Clara falou poucas palavras. Ele me ensinou que o silêncio pode ser mais generoso do que qualquer discurso, que olhar nos olhos é mais poderoso do que dar respostas, e que às vezes, para encontrar a verdade, é preciso se perder primeiro. Após sua morte, algo curioso aconteceu. Uma carta foi entregue na escola onde Clara trabalhava. Não tinha remetente, apenas o nome dela escrito com a caligrafia de Ricardo. Dentro havia um testamento simples e uma confissão. Ele havia deixado uma quantia considerável para ser usada exclusivamente em projetos educacionais e culturais na cidade. O mais impressionante, porém, era o restante da carta. Ele contava, com uma honestidade suave, quem realmente era. O bilionário que o mundo pensava ter desaparecido e que, na verdade, apenas havia se encontrado. Revelava tudo: seu império, sua fuga, seus motivos e como Santa Aurora o curou. Clara decidiu que aquela carta não seria guardada num cofre. Ela leu cada linha em um sarau público, diante de todos, não como uma revelação sensacionalista, mas como uma celebração da coragem de mudar. Muitos choraram, outros aplaudiram, e alguns ficaram em silêncio, absorvendo o peso daquelas palavras. Daquele dia em diante, a cidade se transformou num símbolo. Jovens de outras regiões começaram a visitar Santa Aurora para conhecer a biblioteca onde Ricardo passava tardes inteiras.
o banco na praça onde lia com Clara, o chalé que agora servia de refúgio para escritores e artistas em residência. A cidade não virou atração turística, virou inspiração. Um dos projetos mais tocantes surgiu anos depois, a Escola Valmont de Humanidades. Clara liderou a iniciativa com o apoio da prefeitura e da comunidade. Ali, os estudantes aprendiam filosofia, literatura, ética, arte e história. Mas mais do que isso, aprendiam a olhar o outro, a escutar, a escrever com o coração. No mural da entrada da escola, uma frase de Ricardo foi eternizada: "Fui bilionário por boa parte da vida, mas só fui verdadeiramente rico quando aprendi a viver com menos e sentir mais." Clara viveu por muitos anos depois dele. Continuou sendo referência de sabedoria, paciência e afeto. Jamais se casou de novo. Dizia que algumas histórias de amor são tão completas que não deixam espaço para outras. Não por falta de oportunidades, mas por transbordar em significado. No fim da vida, também ela descansou num entardecer suave, com os netos de antigos alunos lendo para ela na varanda da escola. Seu último pedido foi simples: que suas cinzas fossem jogadas no jardim dos girassóis que ela e Ricardo plantaram juntos. E assim foi feito. Hoje, Santa Aurora é conhecida não por seus monumentos, mas por sua essência. É um lugar onde o tempo passa mais devagar e onde as pessoas lembram que o que realmente importa não se guarda em cofres, se cultiva nos gestos. A história de Ricardo e Clara é contada ainda hoje, não como uma lenda, mas como um lembrete que todos nós, não importa de onde viemos ou o que temos, carregamos a chance de recomeçar, de nos perder para nos encontrar, de deixar algo real para o mundo. E, acima de tudo, de amar com verdade. Ele fugiu de um mundo onde tudo era excesso e encontrou paz onde quase nada era necessário. Longe dos holofotes, longe dos aplausos falsos, ele descobriu o que realmente vale a pena: ser lembrado não pelo que acumulou, mas por quem ele escolheu se tornar. Hoje, a cidade ainda carrega o nome dele em pequenos detalhes. Na biblioteca onde crianças sonham, na praça onde risos ecoam, no coração de quem aprendeu com ele que viver de verdade é mais valioso do que qualquer fortuna. E aí, você trocaria tudo por uma vida assim? Se essa história te fez pensar, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui, a gente traz histórias que tocam, inspiram e fazem você olhar a vida com outros olhos. Ativa o sininho para não perder as próximas, porque a próxima pode mudar o seu dia.